Olá, é com muita alegria e satisfação que estou aqui para contribuir com o segundo encontro de Química do IF Baiano, do campus Guanambi. Desde já eu agradeço à comissão organizadora pelo convite e a todos e todas vocês que me assistirão, a partir de agora. Que seja um momento de enriquecimento pessoal e profissional para você, estudante, você, professor, professora de Química. Então, meu nome é Jomara, eu sou professora do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia, do campus Ondina, em Salvador. E a palestra que eu ministrarei agora tem como título Ensino de Química a partir de uma perspectiva cígnica e inclusiva. Já deixo também meu e-mail disponível para contatos, para quem desejar. Bom, vou começar fazendo uma breve apresentação pessoal e profissional, para situar aqui de onde falo, por que eu falo, enfim. Eu sou de Juiz de Fora, mineira, concluí os cursos de bacharel em Ciências Exatas e da Natureza e também licenciatura em Química pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E nessa mesma universidade eu realizei o mestrado e o doutorado em Química, na área de concentração Educação em Química. E me dediquei às pesquisas que envolvem o ensino de Química para alunos surdos, e foi então que senti a necessidade de também fazer uma especialização em Libras. E aí eu realizei essa especialização pela Universidade Norte do Paraná. E essa especialização foi essencial para a complementação na minha área de atuação, esse conhecimento da língua dos surdos brasileiros, a língua brasileira de sinais. Bom, falando agora especificamente sobre a minha linha de atuação, principal linha de investigação, foi ensino de Química com vistas na inclusão de surdos e tangenciando também dentro dessa perspectiva questões tais como a experimentação, a didática visual, a avaliação adaptada, sendo o principal objetivo no mestrado a produção de estratégias visuais, pensadas por e para surdos, ou seja, significa que as estratégias foram pensadas com surdos, grupos de professores surdos do Departamento de Letras Libras, e depois foram aplicados, validados nessas estratégias em sala de aula, no ensino médio, com surdos incluídos. No doutorado, eu busquei ampliar um pouco mais o olhar, busquei sanar algumas lacunas de pesquisa da área e a fim de compreender como que acontece o ensino de Química em sala de aula com surdos, fazendo uma imersão em diferentes ambientes de ensino, em uma escola só de surdos, em um espaço de sala de aula com recursos multifuncionais, em uma sala de recursos multifuncionais e em uma escola estadual com aluno surdo incluído na sala de aula regular. E a partir dessas observações, eu procurei tecer uma relação com a importância do papel da semiótica e da multimodalidade para o ensino de Química. E vou falar brevemente sobre cada uma dessas vertentes agora adiante. E também dediquei parte da pesquisa para a elaboração de sinais de terminologias químicas. Então, como produto, nós obtivemos aí, junto ao grupo de pesquisa de Juiz de Fora e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, cerca de 45 sinais, realizando posteriormente também a aplicação de estratégias de ensino em sala de aula inclusiva. Então, foi o foco principal do meu doutorado. Bom, para falar então sobre o principal foco de estudo da chamada semiótica e do porquê da importância dos signos no ensino de Química e no contexto da inclusão, como vamos tratar aí adiante durante essa apresentação, esse é um campo de estudo absolutamente interdisciplinar, a semiótica. Ela abrange desde o cinema, as artes, os diferentes processos de comunicação, enfim, é a ciência que estuda os signos.
E o que são os signos, né? O signo é tudo aquilo que possui o poder de representar algo para alguém ou para uma outra coisa, abrangendo nesse sentido o mundo das máquinas, dos computadores também. Então, podendo ser um som, uma imagem, uma palavra, um texto, um aroma, uma cor. E dentro do nosso interesse de estudo, uma representação. A química ela é amplamente ancorada no estudo das representações. E é importante, né, colocar ainda que o signo está sempre em uma posição intermediária entre a informação que se quer passar e o destinatário, o interpretante da informação. E é ainda dependente da cultura, só faz sentido dentro do que entendemos como signos culturais. Dentro dessa questão da importância da cultura para o entendimento do signo, eu preparei alguns exemplos para facilitar, né, essa compreensão. Bom, quem sabe qual a mensagem desse signo? Né? O que está escrito aí? Qual a mensagem? Eu vou dar um tempo para pensar, quem quiser interagir também, né? Agora, durante o bate-papo, pode ficar à vontade também. E acredito que não é necessário, né, conhecimento em mandarim para responder. Ou será que é? É uma placa de pare em mandarim, né? Quais são os conhecimentos culturais que a gente precisa levar em conta para saber se não conhecemos mandarim? Né? Porque a única placa de trânsito octogonal e vermelha é a pare e faz parte da cultura que é compartilhada pelo Código de Trânsito e é uma cultura universal, né? Uma cultura praticamente que é atendida e que é conhecida em grande parte dos países do mundo, né? Outro exemplo, né, é esse sinal em libras. Quem sabe o que representa? É um sinal bem comum. Representa amor, né? E é um dos sinais mais simples e básicos e também importante, né? Mas somente alguém que conhece a cultura da língua de sinais consegue compreender, né? Esse signo só faz sentido para quem conhece um pouco da língua. O mesmo para esse signo aqui. Quem sabe o que é? Acho que vocês já conseguem visualizar, né? Que perceber que é algo no braille, né? É a palavra love no braille. O braille, né, que é um código, um signo que somente quem conhece é que entende, né? E agora? Concordam que essa representação também é um signo e que requer conhecimento de uma dada cultura para compreensão? Que signo é esse, né? Quem sabe o que é? Uma equação de Schrödinger unidimensional independente do tempo, ou seja, né, é uma representação de algo, um signo, e que requer certos conhecimentos convencionais para o seu entendimento. Né? Então, podemos entender, né, que a escola e também a própria universidade, né, são locais poderosos de transmissão e apropriação de culturas entre gerações, de culturas específicas, né? E aprender química significa ser iniciado nas ideias e nas práticas dessa cultura, né? Da cultura química. E é verdade que ao ensinarmos química, estamos ensinando também aos nossos estudantes a aprenderem a ler e compreender diversas representações simbólicas o tempo todo. E essas representações, elas só geram sentido quando vistos a partir das lentes de uma dada cultura, que no caso é a cultura da química. Né? E por isso que se defende tanto a importância da leitura de imagens, de desenvolver no estudante a habilidade de se comunicar por meio de processos não verbais. Isso é muito importante, né? Saber se comunicar por meio dos tantos signos da química. E essa aprendizagem, essa linguagem visual, em contexto da educação de pessoas que acessam o mundo pela visão, por exemplo, os surdos, né, se torna essencial. E é uma demanda, é algo que é importante também para os demais, né, não somente para os surdos, né.
E fazendo uma conexão, então, com o ensino de Química e a educação inclusiva, e mais tarde nós retomaremos a questão da importância do estudo das representações, né, dos signos visuais. Antes eu gostaria de deixar algumas questões para reflexão individual e pessoal de cada um, né, que me assiste agora. Né? São inquietações que eu gostaria de que vocês refletissem durante a nossa conversa aqui. Né? O que se entende por inclusão social e educacional? Né? Qual que é o lugar do deficiente na sociedade e na educação que se faz por meio da química? O ensino de química, conforme a gente vê, né, na realidade das nossas salas de aula, nos nossos espaços escolares, né, dos nossos espaços acadêmicos, tem sido um processo de acertos ou de confusão. Né? E aí eu deixo essa reflexão, né, para a gente estar repensando durante toda a palestra aqui, durante toda a minha fala. E eu sempre gosto de colocar que a educação inclusiva, ela ainda tem sido traçada de uma forma como um processo, uma travessia, porque estamos numa transição entre ter que fazer e saber o que fazer, como fazer, né? E não é trivial. Não existe um único caminho, ou mais correto, ou mais certo. Existem vários caminhos, né, que levam ao objetivo aí de uma educação inclusiva mais eficiente, mais verdadeira. Né? Então, nós estamos ainda num processo de travessia mesmo, de aprender como fazer. Bom, e compartilho aqui ainda uma importante fala de Vygotsky, né, que tenho certeza que, se não todos, muitos de vocês já tiveram a oportunidade de realizar leituras e conhecer um pouco desse grande educador, né, filósofo. E a colocação é a seguinte: todos podem aprender a se desenvolver. As mais sérias deficiências podem ser compensadas com o ensino apropriado, pois o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental. Aí a gente vê a valorização que ele dá ao ensino apropriado, né? Certa vez Vygotsky também explanou que um ponto no sistema Braille, que é o sistema de leitura dos cegos, né, fez mais pelo cego do que 1000 obras de caridade. Por quê? Né? Na opinião de Vygotsky, é pelo fato de que o Braille possibilitou a inclusão das pessoas no mundo da leitura e da escrita. A partir do sistema de célula, né, com 6 pontos, os cegos puderam efetivamente ter acesso aos estudos para que fosse possível atualmente consolidar esse acesso e ainda possibilitar o ingresso e permanência no mercado de trabalho, por exemplo, nos ambientes de ensino, né, nos ambientes acadêmicos. Bom, e prosseguindo, também se mostra importante definirmos algumas ideias, né, aqui no nosso papo, algumas ideias que são recorrentes, algumas dúvidas, né, sobre termos, sobre cenários, e a história da educação, da convivência social, né, enfim, tudo que é voltado aos deficientes, esteve ancorado historicamente, sobretudo em 4 grandes paradigmas que a gente pode delimitar aí, que a literatura delimita, né? E o primeiro e mais remoto é o da exclusão, onde as pessoas com deficiência eram completamente descartadas. Muitas vezes, em determinadas culturas, chegam a ser executadas mesmo, né? Mortas, vistas como amaldiçoadas. Então, a gente tem um processo aqui de total exclusão das pessoas com deficiência da sociedade, né? Bom, e com o tempo, né, e sobretudo a partir da difusão da Igreja Católica pelo mundo, né, começou-se a voltar um olhar mais diferenciado aos deficientes. A Igreja preocupava-se com a alma dessas pessoas, né, recebia e cuidava desses deficientes, passava a cuidar desses deficientes. Né? E é por isso que muitos dos primeiros educadores de surdos, por exemplo, eram monges, padres, beneditinos, e percebe-se aí um confinamento de deficientes de forma completamente segregada da sociedade. Né? E essa visão perdurou ainda por muitos anos. Então a gente tem aqui as igrejas, os asilos,
né, os espaços que recebem essas pessoas com deficiência, mas ainda de forma segregada da sociedade, né? E foi a partir do século XX que uma nova visão foi ganhando lugar, que foi a ideia da integração. Olha quantos anos se passaram, né? E a integração, ela consistia em promover a vivência dos deficientes em sociedade. Surgiram leis, decretos em prol da acessibilidade, do respeito aos deficientes, e nesse cenário ganharam espaço as escolas especiais, por exemplo, ou seja, as APAES, uns institutos especializados, como o Instituto Benjamin Constant, Instituto Pestalozzi, Instituto Nacional de Educação de Surdos, né? Ou seja, os deficientes, eles passam a ter o direito de estudar, né? Contudo, ainda em ambientes separados. Então, eles começam a ser integrados na sociedade, mesmo que ainda em ambientes separados, né? Não fazia de fato parte da sociedade, né? E foi muito recentemente, principalmente a partir dos anos de 1990, 2000, foi que esse paradigma começou a dar lugar para uma ideia mais ampla, uma concepção mais ampla da deficiência, né? Passou-se a se defender o que então? A inclusão. Que o deficiente ele teria o direito de estar em todos os espaços que queira na sociedade e que a sociedade, as escolas, o mercado de trabalho, enfim, essas instituições deveriam ser readequadas para que se pudesse permitir a livre circulação, né, dessas pessoas, igualdade de acesso e direitos. Então, a concepção da inclusão, ela visa essa participação do deficiente em toda a sociedade, né, mesmo que isso ainda não esteja acontecendo de forma plena, né, mas a gente tem construído caminhos para que se torne possível. Bom, e eu gosto muito dessa imagem também, porque o que é possível perceber a partir dela, né? Que nesse mundo, né, que carece de tanta empatia, né, que é a palavra do momento, as pessoas com deficiência, elas necessitam desde sempre desse se colocar no lugar do outro. Igualdade sempre significa justiça? Igualdade não significa justiça, né? Hoje a gente já tem muitos debates e essa ideia está muito melhor estabelecida, porém nem sempre foi assim. E temos que dar condições, né, segundo a necessidade de cada um. E isso a gente vivencia isso demais em sala de aula, né? As potencialidades e limitações de cada um. E enquanto professores, é nosso dever, né, exercer essa empatia e ter essa sensibilidade de tentar alcançar o indivíduo em suas necessidades, de acordo com suas necessidades, né? Bom, e em meio a essa nova demanda, né, da inclusão, sobretudo a partir de 1994, com o Congresso de Salamanca, os governos, as escolas precisavam se adequar a esse novo desafio, né, fazer cumprir os novos decretos e leis que surgiram com essa demanda da inclusão. E por isso que em 2005 o MEC divulgou esse importante documento, né, documento subsidiário à política de inclusão, que já foi atualizado várias vezes desde então. É um documento que tem como objetivo dar um suporte, né, aos sistemas educacionais para transformar as escolas públicas brasileiras em espaços inclusivos e de qualidade, né? Um pouco do como fazer, um pouco do que fazer, por onde começar, né? E, enfim, né? As escolas começaram a ter que ser adequadas, né? Readequar para atender essa nova demanda. E falando especialmente do que é educação especial, né? Voltando nosso olhar agora para a educação especial, e nós vamos chegar na diferenciação entre a educação especial e a educação inclusiva, né? A educação especial ela é definida a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Como uma modalidade de educação escolar que deve permear todas as etapas e níveis de ensino. Essa definição então, permite desvincular a educação especial de escola especial,
Ou seja, não é necessário uma escola especial para trabalhar uma educação especial. É desejável que ela aconteça nas escolas regulares e de forma transversal, né? De forma transversal a toda a matriz curricular e a todas as etapas e níveis de ensino, né? E nisso, a Declaração de Salamanca traz uma interessante e desafiadora concepção de educação especial, ao utilizar o termo pessoa com necessidades educacionais especiais. Então, a partir de Salamanca é que vem essa questão do uso desse termo, né, de pessoa com necessidades educacionais especiais, e estendendo essa expressão, né, a todas as crianças ou jovens, adultos que têm necessidades decorrentes de suas características de aprendizagem. E o princípio é que as escolas devem acolher a todas as crianças, incluindo crianças com deficiência, superdotadas, de rua, que trabalham, nômades, né, pertencentes a minorias linguísticas, culturais, enfim, né? E, contudo, infelizmente, né, a associação mais imediata que a gente tem encontrado no ambiente escolar, né, quando se trata de questionar posições acerca da política de educação inclusiva, é a de que é mais um encargo, né, que o sistema educacional impõe aos professores, né? E aí emerge algumas expressões como a inclusão é forçada, ou a inclusão é só de fachada, né? Que aponta justamente essas dificuldades em lidar com o acesso de pessoas com necessidades educacionais especiais, né? E a direção, os professores precisam ter essa visão, né, modificada. E isso passa com certeza pelas questões aí da formação inicial de professores, né, para conseguir superar essas dificuldades e mudar essa visão, esse olhar, essa sensibilidade, né? E aí muitos empregam expressões equivocadas, né? É comum encontrar isso em sala de aula, em pesquisas, né, de professores que veem o aluno com deficiência como aluno de inclusão ou sala de inclusão, né? Sendo que a inclusão ela representa variados espaços e pessoas também, né? Os deficientes, mas os negros, os índios, as questões, né, de gênero, enfim. E o professor precisa também compreender que aquele aluno é dele, né? A aprendizagem daquele aluno também é responsabilidade dele, e não da sala de inclusão, do professor de apoio. E isso é muito complicado, né? E especificamente tratando da inclusão da pessoa com deficiência, e aqui eu abro um adendo, né, para indicar que agora a expressão correta, né, mais apropriada para utilizar é a pessoa com deficiência e não portador de deficiência, porque acredita-se que, né, a deficiência não é algo que você consegue portar, né, como eu estou portando uma caneta e agora eu não estou portando mais, né? Então agora a expressão mais correta é pessoa com deficiência, é surdo, cego, down, enfim. E aí nós temos essa lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que foi promulgada, né, em 2015, e é destinada a assegurar e a promover condições de igualdade e o exercício dos direitos, né, das pessoas com deficiência, visando a inclusão social e de cidadania. Infelizmente, né, a inclusão ela precisa se valer de leis para funcionar, e mesmo assim sabemos que ainda são enormes, né, as lacunas que temos que ainda enfrentar, que a gente ainda observa. Bom, para fechar essa ideia geral, então, vale o esclarecimento de algumas terminologias, né? Por exemplo, inclusão. O que se entende por inclusão? É um paradigma, uma ideia, né, que se aplica aos mais variados espaços físicos, os grupos de pessoas nos contextos inclusivos que têm suas características particulares reconhecidas e valorizadas, respeitadas, e a inclusão, portanto, né, é uma prática social que se aplica no trabalho, na arquitetura, no lazer, na educação, na cultura e principalmente na atitude e no perceber das coisas, né, de cada um. E a escola, né, ao ser um espaço de inclusão,
deve representar um espaço democrático e competente para trabalhar com todos os educandos, sem distinção de raça, classe, características pessoais, né, baseando-se nos princípios de que a diversidade deve não só ser aceita, como também desejada, né? E quando falamos do ambiente de escola, nos referimos então à educação inclusiva. Então, a educação inclusiva, ela é algo que está dentro da inclusão. A inclusão é algo mais diverso, trata-se da diversidade, da inclusão da diversidade. E dentro ainda da educação inclusiva, a gente tem a educação especial, né? Hoje é cada vez mais comum, menos comum, na verdade, hoje é cada vez menos comum a existência de escolas especiais, né? Elas ainda existem, tais como o INES, o IBC, né? O Instituto Benjamin Constant, mas elas ainda foram pensadas quando elas foram fundadas, né? Foi ainda num contexto da integração. Por isso que com essa mudança do olhar da integração para a inclusão, a gente vê os deficientes estudarem nas escolas regulares. E entra aí o papel, né, da sala de recursos multifuncionais. O que é a sala de recursos funcionais? De recursos multifuncionais não é a sala da criança responsável tão somente pelo aprendizado da criança ou do estudante com deficiência, né? É uma sala de apoio, né? Os conteúdos, né, do atendimento educacional especializado, eles são trabalhados nessas salas de recursos multifuncionais. E a função não é substituir a educação regular, são conteúdos e trabalhos complementares. E é dedicado para esses alunos com deficiências e transtorno global de desenvolvimento, né? Ou também para os educandos com altas habilidades de superdotação num processo aí de suplementação do ensino. Bom, os alunos considerados público-alvo da educação especial são aqueles com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades de superdotação. E na área educacional, o trabalho com a identidade, com a diferença e com a diversidade é central, né, para a construção de metodologias, materiais e processos apropriados, né, materiais, metodologias essas que deem conta de atender ao que é comum aos estudantes e ao que é específico entre os estudantes. E nesse sentido, bom, cada deficiência possui as suas peculiaridades, né, suas potencialidades, seus limites, e nós precisamos estar atentos, né, e saber promover e aproveitar as potencialidades que o nosso aluno tem a oferecer, né? E como, por exemplo, tratando-se de um surdo ou um cego, né, cada deficiência requer atenção para a elaboração de pedagogias específicas que respeite e alcance aquele aluno da melhor forma possível, né? E aí nós precisamos, por meio de métodos e materiais específicos, alcançar a aprendizagem desses estudantes. Essa que é a ideia principal. Bom, e aqui eu vou tratar na nossa palestra, né, mais especificamente das estratégias de ensino de química voltado para estudantes cegos e estudantes surdos, pois foram as deficiências em que tive a oportunidade de me aprofundar e trabalhar mais de perto, né? Então, começando pela chamada pedagogia visual, né, pelos aspectos relacionados ao ensino e aprendizagem da pessoa surda, eu gosto sempre de citar esse trecho, né, de um poema elaborado por um surdo, né, como forma também de valorizar a arte, a cultura surda. Bom, e diz o seguinte: nunca ouvi nenhum som sequer, as ondas no mar, o vento, o canto dos pássaros e por aí vai. Para mim, entretanto, esses sons nunca foram essenciais para a compreensão do mundo, já que cada um deles sempre foi substituído por uma imagem visual, que me transmitia exatamente as mesmas emoções que qualquer pessoa que ouve, sente, ou talvez ainda com mais força, quem sabe. E aí a gente pode perceber, por meio desse poema, né, a potente visualidade que o surdo desenvolve, né, a habilidade de entender, de se situar e de participar ali do mundo em sua volta através dos olhos, né? E essa potencialidade nós temos que saber explorar
saber valorizar nas nossas metodologias de sala de aula da melhor forma possível. E assim, considerando, né, que o surdo ele entende, percebe e interpreta o mundo por meio dos olhos, e que a surdez ela promove possibilidades diferenciadas de aprendizagem, é fundamental, então, que as estratégias de ensino inclusivas a surdos envolvam atividades visuais, né? E hoje nós percebemos o quanto que a imagem é aliada na construção do conhecimento, né? Os modelos, os GIFs, né? Os recursos computacionais, tudo isso, tudo que é o visual colabora positivamente para essa construção da aprendizagem. E é por isso que é importante voltarmos nossa atenção também para essas questões da alfabetização visual, né? E não somente no que tange a educação dos surdos, mas é benéfico para todos os demais em sala de aula, né? E o que é isso, né? O que é então essa questão da leitura de imagens, né? É o desenvolvimento da habilidade de ler imagens, de ler signos, e daí entra a questão sígnica, a questão da semiótica, da multimodalidade, né? Porque entender uma mensagem é mais do que apenas vê-la, ou lê-la, ou ouvi-la, né? E se tratando das tantas representações que a gente emprega no estudo da química, essas questões da semiótica, do signo, de compreender a representação, ela se torna essencial. Bom, para trazer aqui alguns exemplos, né, de estratégias de ensino de química para surdos, vou compartilhar um pouco aqui do que eu realizei durante o meu mestrado. E essas estratégias didáticas, essas avaliações adaptadas que eu vou mostrar adiante, né, e muitos outros exemplos mais, estão retratados, né, num artigo que eu publiquei em 2017 pela Química Nova na Escola. Depois, para quem tiver interesse aí em realizar a leitura, né, completa, pode me mandar um e-mail que encaminho esse e outros textos relevantes daqui dentro da nossa área de estudo, né, que é o ensino de química na perspectiva da inclusão. Então, nesse texto especificamente, eu exponho a construção e aplicação de sequências didáticas pensadas com surdos e para a inclusão de alunos surdos no ensino dos conceitos de balanceamento de reações químicas e estequiometria. Eu digo com surdos porque na construção de qualquer coisa destinada a surdos, isso se refere também a qualquer tipo de pesquisa etnográfica, né? Ou seja, qualquer tipo de pesquisa em que se dedica ao estudo de um grupo cultural, é importante que este grupo cultural participe ativamente essa construção, né? Então é importante que os surdos participem ativamente da construção dessas metodologias, dos sinais, dos materiais que são destinados a eles, né? Então essas estratégias elas foram pensadas com um grupo de surdos, professores da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu realizei meu mestrado, e elas foram aplicadas posteriormente em sala de aula com alunos surdos incluídos, de uma escola estadual regular, também de Juiz de Fora. E foram estratégias que levaram em conta a produção de desenho, o uso de modelos de representação, né, justamente para representar as combinações químicas, as transformações, o uso de experimentos, que inclusive é algo muito eficiente em metodologias para surdos. E também foi muito válida a realização de atividades avaliativas, como a produção de desenhos pelos surdos, né? Porque é importante que a avaliação também seja pensada de forma a ser condizente com a forma visual de expressar do surdo, né? Então temos aí ilustrado, por exemplo, algumas representações de balanceamento, né, de algumas reações químicas que foram produzidas aí pelos estudantes surdos em que essas estratégias foram aplicadas em sala de aula. Para o trabalho das concepções acerca da quantidade de matéria, né, da constante de Avogadro, unidade de massa molecular, enfim, nós empregamos analogias, imagens ilustrativas, né, esquemas ilustrativos, como esse aí dos copos com as bolinhas de isopor, tentando ilustrar as moléculas de água, né, que quanto menores, mais moléculas
é possível caber num determinado volume, né? Para justamente trabalhar a ideia da matéria como algo descontínuo, porque não é uma concepção trivial, não é uma concepção pronta muitas vezes, né? É bem fundamentada, né? E é algo que a gente precisa trabalhar. Enfim, estratégias variadas aí, né? Para trabalhar esse assunto, estratégias visuais. E sempre pensando, claro, na questão da avaliação como um processo de construção contínua, né? E como um processo de avaliação para a aprendizagem, né? E a gente montou, então, uma estratégia de avaliação empregando esse esquema de ligar quadrinhos, né, de um lado a outro, né? Uma estratégia que requer do aluno um raciocínio mais lógico, mais visual e menos escrito, com contas, né? Enfim, da forma menos daquilo que a gente costuma ver em sala de aula quando se estuda estequiometria, e mais valorizando o visual e a interpretação submicroscópica desse estudo. Bom, continuando, eu vou mudar agora o foco, né, um pouco das estratégias de ensino de química de surdos, para falar agora com respeito aos trabalhos que eu também já tive a oportunidade de desenvolver com discentes cegos, né, que foram trabalhos extremamente assim, gratificantes, né, que foi desenvolvido por meio de um projeto ProBic Júnior com estudantes do ensino médio, e eu relato minuciosamente algumas dessas estratégias do desenvolvimento desses materiais por meio de alguns artigos, os quais também posso compartilhar com vocês, tá, integralmente. Entrem em contato comigo os interessados, né? Bom, eu vou mostrar aqui um pouco do que nós fizemos, então. Nós trabalhamos em cima da confecção de materiais táteis, né, modelos táteis de representação. E na química nós lidamos a todo momento com representações de toda a ordem, né, representações visuais, simbólicas, enfim. E nesse sentido é que se faz muito relevante trabalho com cegos, a adaptação dessas representações visuais para o tátil. E é importante que o professor faça também esse trabalho com os estudantes do entendimento do que é uma representação, do que é um modelo pensado para representar, o que é esses modelos, essas imagens, né? E trabalhar as limitações, as potencialidades, né? Que toda representação carrega em si limitações. E esse trabalho, inclusive, né, de trabalhar, de focar a representação, né, de explicar o que é uma representação, é muito importante, não apenas com cegos, com surdos, enfim, mas com todos os estudantes de uma forma geral. E aqui na imagem a gente vê um esquema de representação tátil do modelo do tubo de Crookes, né, numa garrafa PET, ali, né, produzido ali com bolinhas de isopor e fios de cobre, né? Também a ideia de partículas incrustadas ali no modelo de Thomson, para trabalhar essa questão do modelo de representação pensado por Thomson e por sua equipe, né? E é importante também mencionar que esses materiais eles foram pensados e confeccionados e posteriormente validados com cegos, né? E pelos bolsistas do ProBic Júnior, ou seja, né, os estudantes do ensino médio sob nossa supervisão, orientação. E essa outra imagem aqui é do material tátil confeccionado para representar a ideia do experimento que foi realizado pelo grupo de pesquisa de Rutherford, né, do bombardeamento de partículas alfa em lâminas de ouro. E nesse momento foi possível abrir imagem para trabalhar também a ideia sobre radioatividade. Enfim, e nessa segunda imagem, aí abaixo, né, eu chamo a atenção para a importância da mediação do professor nesse processo de leitura tátil do cego, né? Porque para o cego é muito importante uma condução próxima que guie as mãos dele, né, tanto para sentir como para a compreensão do que está sendo dito. Não é apenas confeccionar e entregar os materiais, mas ter também essa mediação do professor é essencial, essa mediação tátil, da leitura tátil do material. Perdão. Bom, nessa próxima foto está um modelo confeccionado para esse novo raciocínio que adveio a partir, né, de experimentos tais como esse da lâmina de ouro, né, do bombardeamento da lâmina de ouro.
e é um modelo tátil, claro, com muitas limitações, né? Mas que foram apontadas nesse trabalho com os cegos, né? Trabalhadas no momento da aula. E, mais uma vez, foi uma oportunidade para trabalhar um método de desenvolvimento da ciência, né? Suas diferentes concepções, a formulação de hipóteses, tudo que está envolvido aí nesse processo de construção do conhecimento, de construção da ciência, né? Enfim, demonstrando aí dessa forma que evidências diretas, né? Aliás, as indiretas, elas podem ser e são, né? Importantes para a descoberta de propriedades da matéria. Aqui tem um material confeccionado para trabalhar a distribuição eletrônica. Foi possível esse trabalho sobre as ideias de quantização, ideia de configuração eletrônica ao redor do núcleo, números quânticos, né? E, enfim, o que na verdade representa essa sequência e como ela é pensada, né, por meio de um diagrama, foi trabalhadas essas ideias, né? Então, o que antes o aprendiz cego, né, por exemplo, os alunos cegos decoram, né, em sala de aula, 1S2, 2S2, 3S2, que normalmente é o que o aluno muitas vezes faz, ele teve essa oportunidade de compreender o que é essa organização e de, por meio das bolinhas de miçanga, realizar sozinho essa distribuição, né, acompanhando todo essa ordem de distribuição energética, né, que é disponibilizada foi disponibilizada de forma tátil, de forma tridimensional. E a gente também confeccionou uma tabela periódica inteira adaptada para o Braille. Levamos meses aí para o desenvolvimento cuidadoso, né, de cada pontinho correto da célula, enfim. Nossa intenção foi disponibilizar o alto relevo dos símbolos também, né, das letras, né, para que a tabela fosse também acessível a videntes, né, fosse uma tabela inclusiva e não exclusiva, né. E em se tateada a tabela periódica por esses cegos proporcionou várias descobertas, né, novas informações foram acrescidas a esses cegos aí, conforme a gente relata melhor em alguns dos artigos. Assim, para finalizar minha fala, né, e meu tempo de fato já estourou, né, já está estourando, né, eu gostaria de compartilhar ainda essa reportagem que me inspira sempre, e é muito comum encontrar esses estudantes nas escolas, inclusive já nas universidades. Esses estudantes já estão chegando nas universidades e movimentando, né? Essa daqui é a história do Caleb, né? Um cearense que se formou em Química pelo Cefet da cidade de Inhamus e foi bolsista do PIBID, dava monitorias, né, nas escolas, fazia participação em peças teatrais, né, sobre ensino de Química, e é uma história muito inspiradora. Então tá aí, a gente vê aí um exemplo, né, dessa real demanda que nós, professores e futuros professores, podemos nos deparar, né? Vale a pena conhecer essas histórias como a do Caleb e outras também que muito nos inspiram, né? E a demanda, né, essa demanda é cada vez maior e a gente precisa se sensibilizar para melhor atender essas pessoas, porque elas têm o direito de estar nesses espaços e se sentirem pertencentes, né, a esse espaço. Então, a partir da história do Caleb, eu passo para a finalização aqui da minha fala, deixando como mensagem principal, né, que nós precisamos exercer a mentalidade da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, respeitando o direito, as potencialidades do outro, né, colocando o aluno com deficiência como protagonista do seu processo de aprendizagem, como participante ativo da construção do conhecimento. Isso é muito importante, né? E para isso é fundamental o quê? A aproximação do professor à dificuldade do estudante e a consciência, né, das suas potencialidades e das possibilidades de aprendizagem. E sim, a inclusão é possível, né? É possível construir um ensino de química mais verdadeiro, de fato inclusivo. Bom, obrigado então a todos e a todas que me acompanharam até aqui. Compartilho aqui meu endereço de contato novamente. Fiquem à vontade para solicitar materiais, artigos, parcerias, enfim. Estou à disposição aí sempre.
Obrigada, né, ao IF Baiano e ao segundo encontro de Química do campus Guanambi. E aqui eu encerro, então, a minha fala. Muito obrigada.